Olá, estamos aqui na nossa aula, do Instituto Bíblico número 8 e hoje nós já vamos começar, de fato, a trabalhar as lições. Então hoje nós estamos começando a primeira matéria, que é os fundamentos da fé cristã, e nós vamos usar o livreto A Vida Abundante. E é necessário que você tenha esse livreto. Já tem agora. Se você ainda não tem, ok. Na segunda que vem, que começamos presencialmente, dia 2 de agosto, 7h30 da noite, lá na sede da igreja, na Álvaro Botelho, nós vamos ter alguns lá para vender. A gente conseguiu comprar da editora, vai custar R$25 cada um. Então, se você quiser esperar até lá, você pode ter o livrinho em mão. Se não, você pode comprar pela internet, e então já começar. Então, hoje eu vou mostrar para vocês já a primeira lição. Já vamos comentar um pouquinho sobre esse material agora e vamos começar a primeira lição. Então, o nosso título hoje é sobre a primeira aula presencial, que nós já vamos começar no dia 2 de agosto, que é semana que vem. Então, hoje eu já vou falar do que vai acontecer na aula presencial. Antes, eu quero ler com você a introdução desse material, onde é descrito o método. Por quê? Porque esse material, ele é parte de um curso que existe num seminário, o Seminário de Extensão para as Nações. Todo esse curso de formação de obreiros cristãos, nós vamos usar o material do SEAN, que é o Seminário por Extensão, de Extensão para as Nações. Seminário Teológico Evangélico por Extensão para as Nações. Então, ele é feito para que seja feito como nós estamos fazendo, em pequenos grupos de discussão. Então, este curso, que é o fundamental, primeira matéria, chamado A Vida Abundante, nos ensina a viver como um cristão. Ele é usado em várias partes do mundo para a instrução de novos convertidos e também como cursos de atualização e de aprofundamento para os que já são cristãos há muito tempo ou há algum tempo. Não se trata de um estudo acadêmico, no sentido de curso superior, mas é útil para todos os tipos de pessoas. Aliás, é por isso que ele não se trata de um estudo acadêmico, porque se fosse acadêmico só serviria para aqueles que têm aí a pretensão de fazer um curso superior. E como nós não queremos ter esse limitante, no último nível desse Instituto Bíblico, nós temos 3 níveis, nós vamos ter um curso de formação teológica plena. Então lá será no nível superior, para aqueles que quiserem ir até lá. Este agora é um curso fundamental, básico, que serve para todo mundo, tanto aqueles que querem ficar apenas nesse nível, como aqueles que querem chegar até o nível superior. E ele é muito importante porque ele, como diz aqui o próprio descrição, nos ensina a viver como cristãos. As lições neste livro de estudo são planejadas para que o estudante possa completá-las sozinho em casa, passo a passo. Nós vamos usar esse método, ou seja, na aula que a gente vai fazer presencial ou virtual, para quem faz virtual, nós não vamos ficar preenchendo passo a passo, não. Isso aqui é feito em casa, então você já vai com isso pronto para a aula, e na aula nós vamos tirar dúvidas e discutir sobre o que foi estudado aqui. Então, é muito importante isso. Tem o dever de casa toda a aula. Então, você tem que fazer o preenchimento aqui da lição antes da lição presencial ou virtual, antes da segunda-feira. Então, é por isso que eu já estou começando aqui uma semana antes. Você já deve ter esse material. Aqueles que não tiverem, nós vamos fazer uma exceção agora nesse início, Nesse início. Depois nós vamos entrar numa continuidade que aí vai ser prévio o tempo todo. Mas o ideal é que você já tenha o material e já preencha a lição número 1 e número 2. Na verdade, em cada aula nós vamos fazer 2 lições. Então está aqui a lição número 1, o novo nascimento. Você lê, Lê aqui o que está sendo explicado, vai preenchendo. Pode preencher no seu próprio material, ele é seu, Pode preencher.
Se tiver mais de uma pessoa usando o mesmo material, a sugestão é que você possa ou xerocar esse material e um dos dois fica com xerox, ou ter um caderno. Aliás, é muito importante ter um caderno, mesmo que tenha um material só para si. E você vai colocando as respostas, você lê aqui e coloca a resposta no caderno, como você quiser. Então tem a lição número 1, depois tem a revisão da lição número 1, é importante fazer a revisão. Depois tem a lição número 2, arrependimento do pecado. Aí você tem a lição, vai preenchendo, respondendo as perguntas, marcando as alternativas, até a revisão da lição número 2. Então a nossa aula de segunda-feira que vem vai trabalhar a lição número 1 e número 2. Ok? Então agora eu vou mostrar para você alguns testemunhos, né, de pessoas que já fizeram esse curso, estão no próprio livro. Né? Um ministro de uma igreja evangélica numa região central, aí deve ser numa região de um grande centro, uma cidade maior, ele deu testemunho dizendo assim: este curso aplica-se a quase qualquer idade, expõe problemas pessoais relacionados à ética cristã, os membros do grupo se apoiam mutuamente e detestam quando acaba a lição. É um ótimo curso. Outro testemunho: meu grupo de estudo ficou muito empolgado por ser capaz de responder corretamente as respostas. Você vai ver que é fácil de responder. Ele é muito bem feito. Por isso que ele é autodidata. Você mesmo vai sendo levado a responder e você vai aprendendo com isso. Meu grupo está aprendendo mais com esse estudo do que jamais aprenderam ouvindo pregações e lições. Isso é verdade. Você vai notar que você vai aprender muito profundamente aqui. Vai ficar fixado em você o entendimento dos fundamentos da fé cristã. Um funcionário público, né, deu testemunho dizendo que aprendeu muito com esse curso. Um outro cristão mais antigo, já tinha muitos anos de convertido, já tinha até feito outros cursos eventualmente, ele disse assim: eu já sabia sobre tudo isso que está aqui, mas agora sei como compartilhar isto com outras pessoas, que é uma coisa muito interessante também. Você vai poder usar esse curso depois, você dando aulas para outra pessoa, inclusive evangelizando por meio deste material, consolidando pessoas por meio desse material. Eventualmente, se você tiver um pequeno grupo, né, de evangelização e consolidação, como uma célula, ou mesmo um estudo bíblico no lar, ou uma casa de paz numa família, ou outra forma de pequeno grupo que você queira usar para evangelizar e consolidar pessoas na fé, e serve até para discipulado, viu? Para GDs, grupos de discipulado. Se você quiser discipular pessoas, formatá-las, formá-las na fé cristã, você pode usar esse material. O que nós estamos fazendo? O Instituto Bíblico é um GD, né, de certa forma, é um discipulado. Então, você vai aprender a usar ele com os outros. Então, veja bem, não serve só para você, serve para você depois fazer a obra de Deus com outras pessoas. E, por fim, um outro testemunho dado por um membro de uma igreja em Londres, na Inglaterra, que esse material é usado no mundo inteiro, dizendo o seguinte: é reiterativo, né? Ou seja, ele vai repetindo às vezes alguma ideia, mas vai fixando em nós isso, para que a palavra de Deus habite ricamente em nós, e é empolgante. Eu mal consegui esperar pela próxima lição, amei. Ensinou-me tão bem no início da minha vida cristã que agora sou capaz de ajudar outras pessoas a seguir o curso. Tá vendo? Até agora ajudei mais de 25 pessoas e elas ainda estão com Jesus. Ele usou para discipulado, talvez, ou para evangelização e consolidação. Eu nunca fui um aluno brilhante, mas Deus é fiel quando diz que tornará sábio o tolo. Eu não testemunho que ele aprendeu muito sobre Deus. Por isso que eu digo que todo mundo que fizer esse curso vai aprender muito sobre Deus e sobre a Bíblia. Vai ficar uma pessoa muito conhecedora da palavra. Seja qualquer um, viu? Qualquer um ou qualquer uma. Sou muito grato ao seminário por extensão às nações por este curso genial. E é bom mesmo. Você vai perceber que ele é bom mesmo. Então, vou agora mostrar para você aqui o sumário, né, que é a relação de todas as lições. Você vai ver aí, tá vendo no slide aí,
que essa primeira matéria nossa compõe-se de 18 lições, nós vamos fazer de 2 em 2, então vamos levar 9 semanas para cumprir esse material todo. E na segunda que vem, está marcado aí no slide que você está vendo, nós vamos ver a lição 1 e 2, que é o novo nascimento e o arrependimento. Vamos estudar sobre isso, novo nascimento e arrependimento. No próximo slide eu já mostro o texto da lição 1. Você está vendo aí o texto da lição 1. Né? A lição 1 começa, né, o novo nascimento, e o primeiro tópico diz assim: leia a seguir estas belas palavras da Bíblia. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, Deus deu-lhes a prerrogativa, ou o direito de se tornarem filhos de Deus. Está em João, Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Aí, a instrução da lição diz o seguinte: preencha os espaços na frase a seguir, de acordo com a passagem bíblica que acabou de ler. Aí embaixo está uma frase, faltando palavras, faltando letras, que você tem que preencher, relativo ao versículo que você acabou de ler, né? Você acabou de recitar, né? Em voz alta. Todos os que ficou em dúvida? Lê no versículo lá. Todos que o receberam, com R. Então você escreve receberam aí. Jesus Cristo e C. Ficou em dúvida? Vê lá em cima. Creem no seu nome. Se tornaram F. Ficou em dúvida? Olha no versículo. Filhos de Deus. Percebe? Então, eu vou no próximo slide mostrar para você como é que tem que ficar no final, tá vendo? Você está vendo aí que eu mesmo preenchi. Todos que receberam Jesus Cristo e creem em seu nome se tornaram filhos de Deus. Pronto, já cumpriu a primeira parte da lição. Segunda parte da lição. Ao final do versículo, na questão anterior, entre parênteses, você verá o nome do livro da Bíblia, de onde a passagem foi retirada. Em que livro da Bíblia se encontram essas palavras? No livro de... Aí não tem o J de João, mas você volta lá em cima e vê entre parênteses, João 1,12. Então é no livro de João, o Evangelho de João. Fizemos a segunda parte da lição. Terceiro tópico. Aprendemos que todos que receberam Cristo e creram nele se tornaram, não tem um F de filhos, mas você lê em cima no versículo, a própria frase que você preencheu, filhos de Deus. Preenche filhos aí. Você fala assim, mas está um pouco repetitivo. É repetitivo mesmo, é de propósito. Porque fazendo assim, vai fixando em você, vai fixando. E a repetição é uma das bases da aprendizagem. A gente só aprende alguma coisa se repete muito aquilo. Ninguém aprende uma coisa fazendo uma vez só. Você só aprende alguma coisa fazendo muitas vezes. Por isso que é repetitivo, é de propósito. E é repetitivo de um modo agradável, não é enfadonho. Quarto tópico. Quem se tornou filho de Deus? Os que receberam Cristo e creem nele. Que livro da Bíblia ensina isto? João, Evangelho de João. Tópico 5. Infelizmente, há pessoas que dizem crer em Jesus Cristo, mas cuja maneira de viver não demonstra isso. Então, não basta dizer que cremos em Jesus. Para sermos filhos de Deus, também precisamos receber Jesus em nossa vida como nosso Salvador e Senhor. Você está aprendendo aqui profunda teologia, viu? Profunda teologia. Não subestime a simplicidade com que a lição é feita. Ela foi feita simples, mas ela não é superficial. Aliás, vou te dizer uma coisa, tudo que é muito profundo e verdadeiro é simples. Deus é simples, as verdades de Deus são simples, mas profundas. Então não pense assim, puxa vida, está muito fácil. Não pense assim. Você está aprendendo coisa muito profunda, alta teologia, viu? Alta teologia. Vamos agora para a próxima página. Apresento para você no slide os tópicos sem preenchimento. No slide seguinte você vê que eu preenchi já com minha própria letra. Tópico 6. Lembre-se de que crer sem também receber não é suficiente. Está vendo alta teologia aí? Profunda teologia?
Está dizendo o seguinte, não basta crer em Jesus, tem que receber Jesus. Você fala, qual é a diferença? Vai explicar, espera um pouquinho que você vai entender. Agora leia o que os 3 doentes dizem ao médico antes de responder as questões seguintes. Olha essa figurinha aí. O médico chega para esses 3 meninos doentes e fala assim, vocês vão se sentir melhor com este remédio. Vocês vão se sentir melhor com este remédio. Olha o que o menino A fala. Eu acredito no Senhor, doutor. Ou seja, eu creio. Eu creio em Jesus. Mas não vou tomar o remédio. Ou seja, mas não vou receber Jesus. Então, crer não é receber. Eu posso acreditar em Jesus e não receber Jesus. Como o menino acredita que o remédio cura, mas não toma ele. Olha o menino B. Ah, deixa-me em paz. Ele não crê e nem recebe. Na prática, o menino A e o menino B são a mesma coisa. Não adianta o menino A crer e não receber. Crer e não tomar o remédio. Olha o menino C, que bacana. Por favor, doutor, dê-me o remédio. Eu creio e eu recebo. O menino C é o menino que vai ser curado. Ou é o crente que vai ser salvo. Porque ele crê e recebe Jesus. Percebe a diferença? A alta teologia é isso. Percebe que eu tenho falado para você que esse curso aqui vai nos ensinar coisas profundas? Profundas. Qual dos doentes, qual dos meninos, o A, o B ou o C, que terão a maior possibilidade de se curar? Se o remédio for bom mesmo, vai se curar. No caso de Jesus, vai se salvar, porque Jesus salva mesmo. É o menino C. Tópico 7. Assim, crer sem receber não é verdadeira fé de um filho de Deus. Qual das seguintes pessoas se tornou filho de Deus? Assinale a resposta correta. Aquela que diz, primeira, creio em ti, Senhor Jesus, mas não posso receber-te em minha vida como meu Salvador, porque meus amigos vão zombar de mim. A pessoa B, creio em ti, Senhor Jesus, entra em minha vida, eu te recebo como meu Salvador e Senhor. E a pessoa C, não vou crer em Jesus. Qual dos 3 se tornou um filho de Deus? Claro, a pessoa B, porque ela creu e recebeu. Tópico 8. As pessoas que receberem Jesus e crerem nele se tornaram o quê? Filhos de Deus. Receber Jesus é um passo muito importante. Não é só crer, tem que receber também. Significa afastar-se do que você sabe ser errado e pedir a Jesus que entre em sua vida como Salvador e Senhor. Você já deu esse passo? Assinale apenas uma resposta. Sim, não ou não sei. Eu coloquei para mim sim, né? Acredito que todos vão colocar sim também. No próximo slide tem aí a parte sem preenchimento e no outro slide tem a parte preenchida. Você observe que nessa parte aí, que tem o tópico 10, tem um rapaz aí falando assim, se você ainda não deu esse passo de receber Jesus, de crer e receber Jesus como seu Salvador e Senhor, ou não compreendeu plenamente o que significa crer e receber Jesus, por favor, converse com seu conselheiro, que no caso sou eu, né, ou pastor, que no caso sou eu, antes de continuar as lições. Os assuntos a seguir não ajudarão muito se você ainda não recebeu Jesus em sua vida. Ou seja, essa pessoa não vai entender para frente. Então, se você quiser continuar, continue, né? Você não recebeu a Cristo, mas quer continuar, continue. Mas eu te aconselho veementemente que você creia e receba Jesus para que o Espírito Santo possa te auxiliar a entender as coisas de Deus. No tópico 10 está escrito assim, leia outra vez estas palavras do Evangelho de João. Mas a todos que o receberem, aos que creem no seu nome, Deus deu-lhes a prerrogativa, o direito de se tornarem filhos de Deus. João 1,12. Em alguns textos está também, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Agora, usando os espaços a seguir como guia, repita essas palavras em voz alta. Não escreva nada. Só olhe para o versículo se esquecer de alguma palavra. Continue repetindo-as até que consiga dizê-las sem olhar. Mas a todos que o receberem, Jesus Cristo,
aos que creem no seu nome, Deus deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, João 1,12. Você está percebendo que o autor da lição, né, está querendo nos fazer decorar o versículo. Olha que bacana. Ao final desse curso, né, nós vamos saber vários versículos de cor. E isso é muito importante, porque o Espírito Santo só pode usar o que você lembra. O que você não lembra, ele não pode usar. Tópico 11. Você já recebeu o Senhor Jesus e creu nele? Então, o que você se tornou? Se a resposta é sim, você se tornou um filho ou uma filha de Deus. 12. Como é maravilhoso pensar que, como filho e filha de Deus, você agora pertence à família de Deus. Das opções a seguir, assinale aquela que é a situação mais privilegiada, ou a pessoa mais privilegiada. Aquele que pertence à família real, família do presidente, família de Deus. Família de Deus. É muito maior que a família do presidente ou a família real. 13. Quando recebemos o Senhor Jesus e cremos nele, nós nos tornamos membros da família de Deus. O próprio Deus é nosso Pai. Não falamos que somos filhos de Jesus. Jesus é nosso irmão. Mas que somos filhos de Deus e que pertencemos à família de Deus. 14. Ao receber Jesus, você nasceu na família de Deus. A Bíblia fala sobre isso como um novo nascimento e uma nova família. Em outras palavras, você experimentou um novo nascimento. Muito bem. Vai ser assim, eu vou deixar para você terminar de completar a lição 1, fazer a revisão da lição 1, entrar na lição 2, completar a lição 2, fazer a revisão da lição 2. Então, no próxima aula, né, segunda-feira que vem, dia 2 de agosto, 7h30 da noite, nós vamos tirar as dúvidas da lição 1 e 2. E por fim, no último slide, eu quero lembrar você que nós também vamos falar, mostrar e conversar sobre os tipos de Bíblias e materiais de estudo. Eu vou falar para você sobre uma Bíblia simples, tipos de Bíblia de estudo, e vou mostrar para vocês o que é uma chave ou uma concordância bíblica. Leve a sua Bíblia. Se você tiver concordância bíblica, leve. Se tiver chave bíblica, leve. Se quiser levar mais de uma Bíblia para ver a diferença, para você mostrar, a gente vai ver lá. Bíblia simples, Bíblia de estudo, NVI, Almeida, NTLH, King James, revista atualizada, revista corrigida, qualquer Bíblia que você tenha, católica inclusive, se quiser levar, pode levar também. Se tiver uma Bíblia Testemunho de Jeová, leve também, que nós vamos mostrar por que elas são erradas. Leve a Bíblia que você quiser levar, viu? Para a gente poder conversar sobre isso também. Que bom. Então nós vamos nos encontrar segunda que vem agora. Por hoje é só, e que Deus te abençoe muito. Tenha grandes expectativas de que esse curso vai ser tremendo, tremendo. Você vai mudar a sua vida completamente, completamente. Tchau, então.